Então falamos agora sobre essas teologias pré-contemporâneas, né? Repetindo alguns pontos principais: teologia bíblica, teologia católica, teologia protestante, teologia especulativa e teologia mística. E agora vamos falar um pouquinho sobre a reforma e a contra-reforma. Por que vamos falar sobre a reforma e a contra-reforma? Como nós já explicamos antes, vamos só reforçar agora. Então, essa reforma, né, que vem ali no século XVI, onde a tradição católica foi desafiada pelos reformadores. Esses apegaram-se às escrituras sagradas e trouxeram a lume os grandes fundamentos da fé cristã, como a autoridade suprema da Bíblia, a justificação pela fé, o verdadeiro significado dos sacramentos, o sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal? Todos nós somos sacerdotes eleitos por Cristo. Então, todos nós temos o acesso direto a Ele, podemos buscá-lo diretamente. Não necessitamos do intermediário para buscar a Deus, mas podemos acessá-lo diretamente. E as divisas que nós temos no protestantismo são solo Christus, sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Então, somente Cristo, somente as Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, nós podemos nos achegar a Deus. A Igreja Católica, ela pega, ao ver-se ameaçada, ela organiza uma contra-reforma, através da convocação, né, do Concílio de Trento, que se seguiu durante 18 anos. Então, foi durante 18 anos sendo aplicada essa contra-reforma. E nesse célebre conselho ficaram confirmados pela Igreja Católica todos os dogmas anteriores aceitos. Então a tradição foi considerada de valor igual ao da Bíblia e ainda juntaram-se ao cânon do Antigo Testamento os livros e aditamentos apócrifos. Então foi após o Concílio de Trento, ali, que foi reunido durante 18 anos, foi um processo lento, né, de 1545 até 1563, onde foi sendo elaborado as novas premissas. E aí o problema, a tradição foi considerada de valor igual ao da Bíblia. Então toda a tradição católica ela passa a ter o mesmo peso da Bíblia e ainda acrescentam-se os textos apócrifos, né, são os livros apócrifos, e os aditamentos são colocados ali, todos eles tendo o mesmo valor, o mesmo peso. Foi uma maneira da Igreja Católica, né, se reafirmar contra a reforma protestante. E mesmo assim ela começa a agir de forma muito enfática ainda contra a parte da própria ciência, né? A ciência começa a ficar continua bem aquém, e o processo de perseguição também aumenta e aumenta grandemente nesse período, né? Aí temos aqui um ponto aqui da desconfiança romanista, né? O raiar do século XVI e ao mesmo tempo em que irrompia na Europa um extraordinário renascimento das artes e uma contagiante sede de conhecimento, o mundo religioso foi palco de uma das suas maiores revoluções. De um lado, alastrava-se por toda parte a reforma protestante, empunhando-se a bandeira da justificação pela fé e do livre exame das Escrituras. Lembre bem, livre exame das Escrituras. E do outro, empunhava-se o romanismo numa intolerante contra-reforma, servindo-se para tanto de manobras políticas e dos terríveis tribunais da Inquisição. Então, quanto se expande, explode essa sede, essa vontade de se libertar desse peso romano, né? Desse jugo que limitava o pensamento, né? O romanismo, né, ele começa a se tornar mais agressivo, mais contundente, né? Com o final de tudo isso, os tribunais de Inquisição, onde muitos cristãos protestantes foram perseguidos, mas não só protestantes, mas de todas as esferas da filosofia, do protestantismo, da ciência, foram perseguidos. Então, foi uma coisa que começou a se alastrar, e essa perseguição teve um problema muito grande. Tem um exemplo de Galileu, que ele teve que pegar e negar todas as suas descobertas, todos os seus achados,
científicos, todas as suas premissas filosóficas, ele foi obrigado a negar nos tribunais da Inquisição para preservar a sua própria vida, né? E a Bíblia acaba sendo a vítima disso também. Porque quando os filósofos, os pensadores começam a ter essa liberdade de pensamento, aquém do pensamento católico, cristão católico, né? Eles começam a combater e começam a lutar, e a Bíblia acaba sendo um dos seus alvos. A Bíblia começa a ser questionada em muitos pontos. E o fruto dessa revolta contra o cristianismo começa a gerar na verdade, uma aversão, né? Uma aversão contra o próprio cristianismo em si e contra a própria palavra de Deus, né? Ela acaba sendo refém disso tudo. Aí temos aqui, ó. Aqui, ó. Antes de considerarmos alguns nomes do liberalismo teológico, convém ressaltar os principais responsáveis pela transição do escolasticismo protestante para a teologia liberal. Então começa agora os fundamentos da teologia liberal, que é uma teologia que começa a ser agora enxertada por outros pensamentos que têm uma origem diferente da origem bíblica. Então a filosofia começa a interferir em muitos pontos. Temos o exemplo aqui de Johann Salomon Semmler, que é o teólogo luterano alemão, desenvolveu os princípios da crítica textual da Bíblia e procurou distinguir duas religiões, uma privada e outra pública, sendo a primeira uma questão de consciência, segundo um assunto de natureza política, né? Ele escreveu mais de 171 obras, nas quais defende uma reforma radical na teologia, exigida pela ciência. Foi o primeiro a distinguir entre ciência e teologia. Então ele tenta pegar e acho que existe uma necessidade de reformar a própria teologia, mas usando-se como base a própria ciência, né, exigida pela ciência. E temos aqui o Ephraim Lessing, que é o dramaturgo e teólogo alemão também, que ensinou que o ideal para o homem não é o ser moral, e sim desenvolvido ao máximo sim o desenvolvimento máximo do seu potencial. Este alvo é alcançado apenas quando o homem liberta-se de inibições devido a preceitos e ideias. Veja só, ele vai falar que o homem tem que se libertar de todas as inibições derivadas de preceitos e ideias. Esses preceitos e ideias, indiretamente, ele está falando contra tudo aquilo que é definido na própria estrutura bíblica. A estrutura bíblica tem preceitos, tem ideais que definem e que mostram o caminho que nós precisamos e devemos seguir para nos encontrarmos com Deus, para nos encontrarmos no caminho certo, para andarmos no caminho de Cristo, que não é de qualquer maneira. Mas ele começa a pregar uma maneira de libertação, que essa sim, para ele, vai ser o verdadeiro desenvolvimento do ser humano. Aí temos aqui, ó, né? A influência de Lessing foi determinante pelo fato de ocorrer justamente quando se formava o espírito nacional da literatura alemã. Então, como ele está trabalhando nesse princípio quando se torna efusiva a literatura alemã, quando ela começa a crescer e se disseminar de forma tão grande, ele começa tendo grande influência. E a influência que ele dá é essa parte, né? Que o homem não é um ser moral, e sim desenvolvido ao máximo de seu potencial. A moral não é o principal. A gente vê que a Bíblia é um livro essencialmente moral. É um livro que tem uma sua ética, tem a sua moral, e elas não podem ser deturpadas. Mas quando você começa a tirar isso do contexto, você começa a gerar problemas. E foi gerado problemas futuros, justamente pela influência que ele teve. E falando aqui sobre Jonathan Haidt,
né, que é outro teólogo e filósofo alemão, é considerado o mais importante precursor do romantismo, né, é filho de um tecelão, acreditava no cristianismo como sendo a verdadeira religião da humanidade, mas fazia a distinção clara entre dogma e religião, entre doutrina e piedade. Antecipou conceitos da crítica racionalista das histórias evangélicas. Olha, crítica racionalista das histórias evangélicas. Começa a racionalizar. Então, para Heidegger, o ideal para o homem é perseguir a verdade, só por ser verdade, defendendo assim a completa liberdade para o espírito humano. Agora, essa busca da verdade não interessa de onde ela venha. Olha o problema, se não interessa de onde ela venha, o homem não passa a buscar a verdade como cristão, a sua verdade religiosa, a sua verdade moral, a sua verdade ética, baseada na estrutura bíblica mais. Ele vai buscar isso em qualquer outra fonte, contanto que para ele essa seja a verdade. Aí nós vemos aqui a alta crítica, né, que começa a atacar os fundamentos da fé cristã. Então, baseadas nesses filósofos principais aqui, que nós falamos aqui dos neólogos, né, começa a surgir essa alta crítica. O liberalismo teológico não é uma religião ou uma organização ideológica possuidora de templos, funcionários ou sociedades. Ele é simplesmente uma tendência de ajustar o cristianismo aos conceitos da alta crítica da Bíblia, da ciência e das filosofias modernas. Essa tendência apresenta-se hoje sob diversos outros títulos, como modernismo, racionalismo, nova teologia, etc. Então, olha só. Então, da alta crítica, ele vai ter a tendência de ajustar a Bíblia a isso, ajustar, aliás, o cristianismo a isso, ajustar o cristianismo à ciência, às filosofias modernas. Então, essa tendência de querer ajustar o cristianismo para além da Bíblia, para além daquilo que foi a nossa base, que é Cristo, é que vai gerar outros problemas, vai gerar uma forma de pensamento diferente das suas bases. A gente vê como o problema que é, né? Nós temos a Revolução Protestante, que é a busca dos valores perdidos, a busca dos valores deixados para trás pelo catolicismo. E com esse desenvolvimento e essa liberdade, agora a gente começa a ter uma forma de pensamento diferente, que você começa a deixar esses valores básicos e acrescentar a eles outras questões, outras situações, outras ideias que começam a ter o mesmo peso deles, em alguns pontos eliminando esses valores fundamentais. Então você começa, em muitos pontos, a eliminar os valores fundamentais e substituí-los por novas ideias advindas dos pensamentos filosóficos.